Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para nos reunirmos e voltarmos às nossas lições, às nossas aulas. Eu passei por um período de bastante tribulação, tive um problema cardíaco aqui, que foi percebido de uma maneira bem drástica, cansei muito, muita tosse. Por fim, fui para o hospital, fiquei internado uma semana, então eu fui obrigado a me distanciar dos meus afazeres normais por 2 semanas. E assim nós atrasamos as nossas aulas e eu espero conseguir repor elas hoje, esta primeira aula, que é a lição número 7, e até o começo dessa próxima semana, a próxima lição. E aí nós já entraríamos dentro da normalidade. Foram 2 semanas, fiquei internado, fiz alguns exames, hoje mesmo, de manhã eu fiz um exame, o resultado agora vai sair somente no dia 2 de setembro, mas eu espero em Deus que dê tudo certo, que nós estejamos bem e possamos prosseguir com as nossas aulas. Mas vamos lá, esse trimestre, como vocês sabem, nós estamos falando um pouco sobre a Igreja de Jerusalém. E a nossa aula de hoje, que é a aula número 7, fala de uma igreja que não teme a perseguição. Uma igreja que não teme a perseguição, meus amados. Vamos lá, vamos iniciar então. Espero que eu fique bem e possa continuar mantendo as nossas aulas aqui de uma maneira coerente, mantendo os irmãos bem informados a respeito de todas as coisas que a palavra de Deus nos permite trazer para os irmãos, né? Vamos lá, meus irmãos, a verdade prática desta nossa lição de número 7, ela diz que a verdadeira igreja cristã, ela tem em si duas verdades inegociáveis. Isso é um fato, não muda, né? Ou seja, o fato de que esta igreja será perseguida, mas também o fato de que ela é protegida por Deus. Deus a mantém protegida, Deus traz alicerce, traz estrutura para ela. Isto, meus amados, não quer dizer que nós devemos ser ali valentes por demais, não quer dizer que nós devemos buscar o confronto, o conflito. Isso não quer dizer que nós não devemos, né? Isso quer dizer, aliás, que nós não devemos nos entregar ali às mãos dos nossos algozes, simplesmente agir de uma maneira impulsiva, ou seja, provocar situações, nada disso, né? A nossa maior missão não é a provocativa, não é o de buscar o confronto, não. A nossa maior missão é pregar o Evangelho a todos os povos e nações. E não nos expormos ao ponto de sermos levados até a morte e assim agirmos de uma maneira infrutífera, não é verdade? É lógico que isso pode até ocorrer como consequência do que nós estamos fazendo, é claro que pode, mas nós precisamos ter cuidado, nós precisamos de fato ter muita fé, nós precisamos crer na proteção divina, tanto pela ação de Deus, quanto pelas orações dos santos, as pessoas que intercedem por nós e as nossas orações também. Por quê? Porque a oração, meus amados, ela move o coração de Deus. Nós precisamos entender como os discípulos da igreja primitiva entenderam que o povo de Deus não teme de maneira nenhuma a perseguição. Por quê? Porque ela sabe que o Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza. Nós sabemos que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, não é? Os textos que nós temos sugeridos para a nossa aula de hoje está em Atos 5, versículo 25 a 32 e Atos 12, versículo de 1 a 5, meus amados. E quando nós entramos ali, fazemos uma análise de Atos 5, né, nós percebemos que os sacerdotes ali, ao saberem que os apóstolos estavam no templo, né, os sacerdotes e os guardas do templo,
eles se direcionaram a eles ali e os prenderam. E deixo bem claro para os irmãos, isso foi feito de uma forma muito pacífica, com muita paciência. Por quê? Porque os apóstolos eles eram muito populares e os guardas ali eles temiam uma reação popular violenta das pessoas. E assim eles foram levados ao Sinédrio, foram conduzidos até lá, onde Caifás ordenou que não ensinassem mais sobre Jesus. Atos 4:18 nos fala sobre isso. E nem também que acusassem aquele conselho da morte de Jesus. Versículo 28, como nós já vimos, porque eles sabiam que eles eram acusados disso. Os sacerdotes, eles sabiam que essa acusação vinha sobre eles. Isso está em Atos 2, versículo 23, Atos 3, 14, 15. Isto, meus irmãos, é um ponto muito nevrálgico, um ponto muito sensível. Por quê? Porque para eles, né? Por quê? Porque Jesus, o Cristo, ele ressuscitou. E assim, meus amados, os líderes judeus ali, eles eram tidos como assassinos de um inocente pelo povo de Deus que se formava naquele momento, né? E o povo ali pedia o quê? Pedia justiça divina sobre eles. E Caifás, claro, ele temia que os cristãos buscassem ali vingança. Ok? A parte disso tudo, meus amados, os discípulos, eles buscavam em oração. E Deus responde ali, através de Pedro, corajosamente ali sobre o que ele falou sobre o Sinédrio, e ele confronta eles e fala, conforme Atos 5:29, que diz o quê? Então, Pedro ele responde da seguinte maneira, tanto ele quanto os outros apóstolos, eles disseram, nós devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Não importa o que vocês pensam, o que vocês querem. Deus determinou, nós temos que cumprir. Pedro ali, meus irmãos, corajosamente, ele reconhece que os apóstolos são culpados. Né? Os apóstolos, eles são culpados, sim, de desobedecer o Sinédrio. Mas ele afirma que a autoridade de Deus, ela está acima da autoridade de qualquer ser humano. Ele reafirma ali a culpa do Sinédrio sobre a morte de Jesus e ele deixa certo também que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó o ressuscitou. Olha que maravilha, não é verdade? E assim nós entendemos, inclusive como muitos dos escritores bíblicos, quase todos eles, né, ou todos eles, como eles também entendem que a cruz ela é um símbolo do triunfo e vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte. É como um componente, é como um componente vital para a nossa redenção. Isso está em Romanos 4:24, 1 Coríntios 15, versículo de 3 ao versículo 5. Né? Por quê? Porque Jesus ele foi divinamente nomeado e capacitado como Salvador do mundo e autor da vida. Nós todos sabemos disso, não é verdade? Ele se tornou, irmãos, o penhor de todos os cristãos. Né? E Deus preparou assim um modo de salvação para a humanidade. Cabendo a nós hoje, divulgarmos e testemunharmos todos estes fatos até que ele venha. Não é assim que está escrito em 1 Coríntios 11? É desta forma. Mesmo, meus amados, que para isso nós tenhamos que passar por perseguições. Né? Nós sabemos, é claro que nós sabemos o que aconteceu com Tiago, que foi morto à espada naquele período. Pedro também foi colocado ali na prisão com este mesmo objetivo. Mas com a igreja em oração, um anjo o libertou na noite anterior à sua morte. Nós sabemos de tudo isso. Isto posto, meus irmãos, nós podemos meditar agora um pouquinho sobre essa nossa aula de hoje. Sabe?
Nós temos muito assunto, mas nós vamos tentar sintetizar o máximo possível aqui. Mas vamos lá, vamos expor um pouco sobre as perseguições durante os séculos que se seguiram. Nós já vimos os judaizantes querendo trazer confrontos e problemas ali quando queriam que eles se tornassem primeiramente judeus antes de se tornarem cristãos, mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Amados, desde o início houveram períodos de intolerância, períodos de tolerância e outros períodos de uma violência extrema, muito grande. Após a perseguição romana, que nós já estudamos a respeito disso, a Igreja de Cristo passou pela Inquisição e chegou, inclusive, aos tempos atuais com muitas perseguições. No caso da perseguição romana, meus amados, foi devido ao fato dos cristãos se recusarem a adorar o imperador como se ele fosse Deus. Também pela sua doutrina, é claro, a doutrina dele era considerada uma afronta a Roma. A doutrina de nosso Senhor Jesus, eu estou dizendo, era considerada como uma afronta a Roma. Houveram também ali naquele período perseguições ocasionais por meio de leis. Por fim, surgiram as perseguições sistemáticas, como a de Diocleciano. Muitos cristãos foram mortos, torturados ou presos por sua fé, e assim acabaram que se tornaram mártires, meus amados. Nós já falamos isso em aulas anteriores para os irmãos, até que em 313 depois de Cristo, o Edito de Milão ali foi promulgado por Constantino e Licínio. E isso trouxe um pouco mais de liberdade aos cristãos no Império Romano. Ocorre que a partir daí, com a Igreja Católica tendo o domínio de todas essas coisas, veio o que? A Inquisição. Ela foi criada pela Igreja Católica para julgar e punir aqueles que eram considerados hereges. Veja bem a dificuldade. E aí continua a perseguição contra opiniões, entre outras coisas. Ou seja, todos aqueles que não seguiam os ensinamentos e as imposições da Igreja Católica sofria essa perseguição. Essa perseguição ela foi dividida, inclusive, em duas fases. Uma na Baixa Idade Média, que visava combater as heresias, segundo eles, e que era contra os seus dogmas. Quem era contra os seus dogmas passava por essas perseguições, inclusive judeus, muçulmanos, né? A outra foi na Idade Média, ou seja, na Idade Moderna, desculpem, foi na Idade Moderna. Houve ali um fenômeno marcado, meus amados irmãos, pela Reforma Protestante com Martinho Lutero, lá no século XVI. Nós já estudamos isso também em aulas anteriores. E esta reforma, ela questionava a autoridade, essa autoridade toda imposta pela Igreja Católica e pelos seus dogmas. Né? Esta perseguição ela não foi extinta em um único momento, mas sim ela foi gradualmente sendo extinta. Através de Marcos, que veio através da paz de Augsburgo, isso ocorreu em 1555, posteriormente também teve a paz Westfália em 1648, então ela veio gradualmente sendo extinta. Esses dois eventos, eles solidificaram a autonomia religiosa, sabe? Aumentaram a tolerância entre diferentes confissões cristãs, então começaram a ser aceitas outros pensamentos que convergiam para Cristo. E assim, meus amados, a influência política e social do protestantismo ela foi crescendo e foi estabelecida dessa forma a liberdade religiosa. Amados, entre polêmicas e perseguições, nós vivemos até hoje muitas polêmicas e perseguições.
mas elas foram mais acirradas até 1890, 1891, mais ou menos. E aí nós passamos a entender como sendo uma perseguição um pouco mais atual, né, em países como o Afeganistão, como a Arábia Saudita, Somália, Coreia do Norte. Eles são conhecidos por perseguir os cristãos de uma forma muito, muito severa, né? Nós já estudamos tudo isso quando nós vimos sobre as heresias, nos semestres que passaram aí. Nós falamos também sobre a janela 1040, isso eu lembro bem, foi no dia, foi em novembro de 2023, acho que dia 23 de novembro de 23 nós temos essa aula dentro do nosso grupo. Então nós falamos sobre a janela 1040 e falamos também naquela época sobre a organização Portas Abertas, e hoje eu menciono também a organização Portas Abertas. Ela monitora e relata a perseguição aos cristãos em todo o mundo até os dias de hoje. E ela indica, meus amados, pasmem, que mais de 380 milhões de cristãos ainda enfrentam perseguição na atualidade. E esta perseguição pode variar desde a discriminação até a violência verbal, indo para prisões, indo para a tortura, indo para a morte. É difícil, na verdade, entendermos o que um posicionamento religioso pode trazer de constrangimento para o mundo. O mundo vê esse constrangimento e nós cremos apenas que Deus é o Senhor de todas as causas e Ele transforma o nosso coração. E eles não querem essa transformação em nós. Eles não querem que nós vejamos a luz porque eles estão cegos para ela, não é verdade? Como nós já falamos, e foi o caso na igreja primitiva, meus amados, isto acaba que fortalece ainda mais a fé e a união dos cristãos. Nós nos unimos cada vez mais e temos a nossa fé sempre aumentada. Agora, amados, como nós já vimos também, as perseguições, elas fazem parte da vida da igreja. Desde a sua origem, como nós estamos falando hoje. E vale salientar, coisa que nós falamos continuamente também, que o mundo ele jaz no maligno. E assim, ele odeia a Cristo e odeia também a sua noiva, ou seja, a sua igreja. Ok? Mas que fique muito certo para os irmãos que a igreja ela vai ser perseguida, sim, mas será protegida por Deus. João 16:33, nós vemos desta forma nesse texto. E é aqui, meus amados, que entram questionamentos que as pessoas fazem, como, por exemplo, por que então Estevão morreu, se a igreja está sendo perseguida? Por que Estevão morreu? Por que Tiago morreu? Quem é Deus? Estevão morreu, Tiago morreu, mas Pedro, ele continuou vivo, foi preservado. Paulo também, ele escapou, né? Chegou a sobreviver de um apedrejamento, embora depois ele tenha sido assassinado, mas ele escapou de um apedrejamento. Né? Agora, o que nós precisamos entender com isso, com esta mensagem, ou com essa dúvida que nós temos, se Deus protege, por que morreu Tiago, por que morreu Estevão, né? Essa dúvida, nós precisamos entender, meus amados, é que Deus ele é soberano. Ele tem um propósito na vida de cada um dos seus, sabe? Nada foge ao controle das mãos de Deus. Vejam, meus amados, que a vida destes apóstolos, os que morreram e os que não morreram, sabe? A vida deles e a morte deles, tá? São hoje a manifestação viva da fé deles em Jesus Cristo e nos é apresentado a nós. Então, o conhecimento de que deram a vida por Jesus,
de que viveram, continuaram pregando o Evangelho e depois foram mortos também devido a uma relação com Jesus. Então isso traz um testemunho muito forte, muito poderoso dentro de nós e nos deixa claro que ninguém vai se permitir ser morto se verdadeiramente não acredita naquilo. É dessa forma que nós precisamos entender isso. Deus tem o propósito na vida de cada um. Estevão teve o seu propósito. Tiago teve o seu propósito. Pedro teve o seu propósito. Paulo teve o seu propósito. E nós temos, meus amados irmãos, o nosso propósito também. E ele não se encerrará enquanto Deus não falar. Cumpriu-se. Está feito. Vocês fizeram. Né? Enquanto ele não determinar isso, enquanto ele não falar que o nosso propósito está terminado sobre esta terra, nós estaremos aqui trazendo para os irmãos as informações, né? As informações que Deus nos permite trazer para cada um de vocês. É isso que eu estou aqui para fazer. É isso que vocês estão aqui para fazer, cumprir os propósitos de Deus. Jesus, meus amados, ele perdeu a vida, nós sabemos disso. Ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele prometeu o quê? Um novo Consolador para nós. E esse Consolador agora ele veio para habitar dentro do nosso coração, da mesma maneira como habitou no coração daqueles servos de Deus. Estevão, Tiago, Pedro, Paulo, entre tantos outros, e nós hoje fazemos parte de tudo isso. Né? Nós fazemos parte de tudo isso. E assim, desta forma, prossegue esta perseguição contra a igreja do Senhor. Os perseguidores da igreja primitiva, meus amados, eles eram os sacerdotes, eles eram os saduceus, não é verdade? O capitão do templo também, ou seja, eles eram aqueles judeus religiosos. Eles tinham inveja, meus irmãos, dos milagres e curas que estavam acontecendo através de Jesus Cristo. Isso é muito claro, fica muito claro. Entendam que os sacerdotes, nós precisamos entender para não ter assim aquela separação. Eles não eram pessoas diferentes, não. Os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi, meus amados. Eles cuidavam do tabernáculo, eles cuidavam do templo. Eles estavam a serviço de Deus, mas, por fim, não o reconheceram. Ele queria que viesse um rei, guerreiro, tomador de poder, e não é dessa maneira. Eles não o reconheceram porque ele veio trazer a paz. Ele veio trazer o amor. Os saduceus também, meus amados, eles eram intelectuais entre os judeus, uma elite social e econômica. Muitos sacerdotes e membros do Sinédrio, eles eram muito contrastados, né, com os fariseus, com os essênios. Eram pessoas muito rigorosas. Eles traziam, além da Torá, além das leis, eles traziam dogmas, costumes deles e imposições para os homens. E foi contra isso que Jesus veio lutar. Né? Eles criam estritamente na Torá, que eram os 5 livros de Moisés. Sabe? E assim eles não criam, né, na ressurreição dos mortos, na vida após a morte, nem em anjos, nem tampouco em espíritos, como nós cremos. E assim, eles não aceitavam o evangelho que tem como base a ressurreição de Cristo. E quando eu falo que nós cremos em espíritos, nós estamos falando do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Sabe, meus amados? Não é em espiritismo, não é em outro tipo de religião, não. São em espíritos divinos. É desta maneira, meu amado. E é vindo deste motivo que surgiu essa perseguição. Essa perseguição. Só que ali tudo acabou, tipo assim, eles foram praticamente extintos com a destruição do templo, lá em 70 depois de Cristo. Né? Nós vemos ali também o capitão do templo, ele comandava um grupo formado para cuidar. Ele era como assim, como dizer, era como se fosse uma polícia, um protetor do templo. Ele era, na verdade, um sacerdote muito poderoso. Ele estava abaixo apenas
do sumo sacerdote. Agora, fica muito claro, meus amados, que esta perseguição ela vinha tanto na área política como na área espiritual. Inclusive, vive-se, além disso, para acrescentar aqui para os irmãos, a perseguição psicológica, a perseguição física, ela é até um tanto quanto discreta, mas ela existe. Nós temos que entender que ela existe, tanto na igreja primitiva como em todos os períodos pelos quais se passou e hoje também na atualidade. O fato, meus amados, é que a verdade de Jesus Cristo estava expondo a escuridão na qual eles viviam. E isso é feito e acontece também nos dias de hoje. A luz de Cristo ela veio para iluminar essa escuridão onde nós até inclusive vivíamos anteriormente. A exposição, meus amados, dessas verdades tirava o poder da manipulação da mão deles, porque eles manipulavam, manietavam mesmo. A gente precisa qualquer hora fazer uma aula aqui sobre a Torá, sobre o Midrash, e aí nós vamos entender um pouco melhor sobre essas coisas, mas é muito importante entendermos isso, né? Que a exposição de todas as verdades naquela época tirava toda a manipulação das mãos deles, tirava o controle das mãos deles, né? Por quê? Porque Cristo, ele não veio para mudar a lei, ele não veio para mudar ali a Torá, mas sim para nos ensinar a vivê-la pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo. É desta maneira. Veja que eles tinham tanto domínio político, social, como espiritual. Através do quê? Através das máscaras, através dos enganos impostos às pessoas, né? Eram poderes através dos quais eles queriam escravizar, eles queriam dominar e ter o controle do povo. E assim, meus irmãos, eles temiam que a Igreja de Cristo trouxesse a liberdade a todos, o que era de fato uma ameaça para todos eles e o que é hoje ainda uma ameaça para esse mundanismo no qual nós ainda vivemos. Amados, entenda que a luz, ela dissipa as trevas. E é por isso que ela enfrenta oposição até os dias de hoje e vai enfrentar sempre. É desta forma. Né? E como nós já vimos também em outras aulas, muitos países massacram os cristãos. Sabe? Temos que dar graças a Deus que ainda não é o caso aqui no Brasil. Embora no início, né, ali, tanto Gunnar Wingren, né, como Daniel Berg, ao implantar a Assembleia de Deus aqui no Brasil em 1910, eles sofreram, sim, uma forte oposição. Não vou entrar também para manter o assunto bem sintetizado aqui para nós, mas eles sofreram forte imposições, tanto que escreveram cada um escreveu um livro diferente falando sobre esses infortúnios pelos quais eles passaram, esta oposição toda. Mas, amados, todos estamos expostos e devemos ser gratos a Deus. Nós precisamos entender isso, sabe? Porque a sua mão poderosa nos preserva destas coisas. No Brasil aqui, para que os irmãos conheçam um pouco a lei também, aqui no Brasil, a Constituição Federal, através do seu artigo 5º, estabelece a liberdade de religião como direito fundamental e proíbe qualquer tipo de discriminação e perseguição religiosa a qualquer religião, que seja bem claro para os irmãos. Nós não somos privilegiados, não. A qualquer instituição religiosa. A Lei 10.825 de 2003 garante a segurança jurídica para isso, independente de religião e credo. Nós temos uma base sólida na nossa Constituição e através da lei. Agora, o que acontece no Brasil hoje é um pouco diferente, mas ataca da mesma maneira, persegue da mesma maneira.
né? O que acontece hoje aqui é uma explosão de entendimentos individuais, ou seja, más influências dentro do próprio meio evangélico, o que vem contaminando, aquilo que vem, isso vem minando, meus amados, cada vez mais a fé. A fé e o bom relacionamento com Deus. Vem minando, vem destruindo. Isso vem através da criação de falsas narrativas, inclusive através de leis que confrontam a Escritura Sagrada. Entendam que, mesmo dentro da igreja, meus irmãos, as pessoas estão divorciando a palavra de Deus do discurso apresentado. A palavra de Deus é um e o discurso apresentado através das pregações é outro. Pouco se fala sobre arrependimento, pouco se fala sobre santidade, sobre juízo divino, sobre pecados, inclusive sobre o pecado sexual. Pouco se fala sobre a volta de Jesus. Fala-se sempre sobre o quê? Sobre o amor de Deus. Tem que se falar? Tem. É fato? É fato. Né? Mas eles falam que ele tudo suporta por você, pecador. Ele suporta, mas existe um limite, não colocam esse limite, sabe? Eles colocam Deus quase como um mordomo pronto para nos servir em qualquer coisa que nós precisarmos. É dessa maneira, está desta maneira. É preciso muito cuidado, meus amados, inclusive, ou seja, é preciso muito cuidado também, porque eles estão substituindo o púlpito por palcos, né? E o pior de tudo, né? Isso é feito muitas vezes não na aparência do local, é uma aparência de um púlpito, realmente. Mas o coração do orador, o coração do pregador, transforma aquilo num palco. Né? Onde o simples, onde o comum, onde o sincero já não é mais suficiente. E o povo também começa a entender dessa maneira. O simples, o comum, o sincero não é mais o suficiente. É preciso perícia, é preciso glamour, é preciso objetivo, alheios, inclusive, e adversos ao divino. Sabe? Hoje há um afastamento muito grande da Escritura Sagrada e uma consoante busca pela vontade humana, pela satisfação do nosso ego. Esta, meus amados irmãos, nós precisamos entender que é a nova forma satânica de perseguição. Por quê? Porque ela não visa uma guerra declarada, sabe? Ela não visa um confronto direto, mas sim um engano sutil, sabe? É a destruição pela aceitação, é a destruição pela falta de conhecimento, é a destruição pela dúvida. Sabe? Pela dúvida. E dúvida quanto ao quê? Quanto aos pecados, quanto às dimensões do pecado, quanto às correções que nós temos que ter e fazer, quanto a Deus, verdadeiramente a posição dele. Deus é amor, claro. Só que ele é justiça e o amor dele deriva da justiça. Como ele poderia ser justo se ele desse o mesmo tratamento para uma pessoa santa e uma pessoa ímpia? Não existe. Deus, ele é justo e por ser justo ele é amoroso. Então ele vai te dar todas as oportunidades, mas ele exige correção. Ele exige que você seja transformado, que você seja de fato filho dele. Sabe, meus irmãos, ao invés da Escritura nos moldar e usar conforme Deus descreve e pede e apresenta na Escritura, muitos hoje estão usando ela da maneira que eles acham que devem. É lógico que eu não estou aqui querendo generalizar, nós temos muitos bons pregadores. O meu pastor, ele é exemplar em todos os aspectos, falho como homem, como qualquer um de nós, mas ele é muito rigoroso nesse sentido e em todos os outros. Ele é muito correto e eu procuro ser a exemplo dele também, como todos nós temos que ser o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje, meus amados, se valoriza muito o pregador que traz esse tipo de palavra. Os professores não tem muito problema, não. Quem ensina a palavra de Deus, que é o nosso caso aqui, e estritamente dentro, de acordo com as Escrituras, não são valorizados.
sabe? Nós estamos aqui falando o que está na Escritura, trazemos a base sólida para isso, mas as pessoas não dão muita confiança porque não é uma palavra que vá confortar o coração dela. O povo está querendo buscar conforto e não correção, e não ensinamento, e não conhecimento. Ele quer se entender tendo uma relação com Deus, mas da maneira que ele acha que é. Não, nós precisamos aprender o que é de fato ter uma relação com Deus. Né? É dessa maneira. Sabe, como é que eu vou dizer para você? Não é muito bom isso não é muito bom, isso é altamente destrutivo. Né? O professor, meus amados, ele ensina a verdade da Escritura. É algo que permite que você confronte. A Escritura está aqui, o que ele ensinou está aqui. Confronte uma coisa com outra, veja se é fato ou se não é. Sabe? Isso deveria ser feito por todos os pregadores, não apenas por alguns também, mas poucos são os que assim procedem. É dessa maneira. Né? Para poder entrar no assunto da nossa aula de hoje, prosseguindo no assunto, nós não podemos esquecer de dizer para os irmãos, né, que a igreja ela é perseguida, mas, meus amados, de muitas formas ela é também protegida. Então vamos falar um pouco da proteção divina. Desde lá, desde os primórdios, nós vemos isto, porque só ali em Atos, né, só no livro de Atos, os anjos agem mais de 20 vezes. Eles têm um propósito específico. Anjo tem um propósito específico. Não se esqueça disso, entenda isso. Não é o meu anjo da guarda, o seu anjo da guarda, não é, não. Isso são preceitos da Igreja Católica, ela traz e fala sobre essas coisas continuamente. Os católicos costumam falar isso. Mas não, sabe? Os anjos, eles têm um propósito específico e eles trabalham, sim, continuamente. Tá? Eles serviram a Jesus ali, libertaram Pedro também na igreja eles trouxeram o quê? Juízo para Herodes, nós não podemos esquecer de nada disso. Então você precisa entender que os anjos, eles cuidam daqueles que herdarão a salvação através de uma ordem divina. Eles não estão à minha disposição e à sua disposição, como muitas pessoas pensam. Não, não é dessa maneira. Há necessidade de uma ordem divina para isso. Entenda também que eles não devem ser adorados. Tem pessoas que adoram anjos, não devem ser adorados. E eles não recebem também oração, meus amados. A nossa oração é para Deus, é para Jesus Cristo e para o Espírito Santo que formam a Trindade. É para Ele. Oração é para o Senhor, sabe? E aí o Senhor que determina a eles a causa e onde eles devem agir. Simples. Os anjos, neste sentido, eles são agentes de proteção. Eles são enviados por Deus para uma finalidade, para um propósito divino. Eles são ministradores enviados, eu repito, para um fim específico. Não se esqueçam mais disso. Quando nós lemos lá Atos 12, de 1 a 7, fica claro que se trata de um ensino sobre oração a Deus, que assim envia seus anjos para agir em favor do salvo. Leia lá Atos 12, de 1 a 7, mas o versículo 7 é mais específico a respeito disso. Amados, a oração ela é indispensável, porque ela move ambientes, ela move corações e ela move a Deus. Sabe? Atos dos Apóstolos é o livro que mais menciona a oração, principalmente a oração intercessora. Atos 4, 31 fala sobre isso, Atos 8, 15, Atos 9, 11 e 12 também fala sobre isso, entre tantos outros, não vou enumerar aqui, são muitos textos que falam sobre essas coisas, meus amados. Entenda, meu irmão, que uma igreja perseguida, ela precisa ser uma igreja destemida. Não se esqueça disso. Ela precisa ser uma igreja que ora de fato e busca força e poder na ação do Espírito Santo, meus irmãos.
Nós precisamos, mesmo diante de todo o exposto hoje aqui, pregar, ensinar e evangelizar a todo o povo e nação. Não se permita ser calado, independente do tipo de perseguição pela qual você está passando. Atos 5:29 nos fala sobre isso. Assim como a igreja primitiva resistiu, tendo ousadia, nós devemos ser destemidos em nosso testemunho. Não tenha dúvida disso. Pela fé que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós devemos ser destemidos. Aliás, amados, que fique certo para todos. Jesus, ele não engana e não enganou ninguém, porque ele deixou bem claro lá em Mateus 10 que nós sofreríamos perseguições. Né? Mateus 10, no versículo 22, diz assim, né? E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que o Espírito Santo nos prepare, meus amados, para o tempo de paz, mas também para esse tempo de perseguição. Que nós possamos ter um bom discernimento e não nos permitirmos ser abalados na nossa relação com Deus pelo peso que certas coisas ou pessoas tentam impor a nós. Inclusive esses enganos, essas armadilhas de Satanás que fica rodeando ao entorno de nós com o intuito de nos devorar. Que nós possamos estar fortes e blindados nesta relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Espero a semana que vem estar de novo com vocês. Eu acredito que daqui a 2 dias, mais ou menos, eu tentarei postar a nossa aula número 8 e assim nós estaremos em dia com nossas aulas. Que Deus abençoe a todos e que todos gozem de plena saúde durante este período que nós não nos falaremos. Deus abençoe.